A paz do Senhor, queridos irmãos. Eu sou o pastor Domingos Lemba, um servo de Deus chamado para anunciar a sua palavra, ensinar os princípios do reino e ajudar pessoas a compreenderem o propósito que Deus estabeleceu para cada vida. A minha missão é levar a mensagem de Cristo com base nas Escrituras, trazendo ensinamentos que fortalecem a fé, renovam a esperança e despertam pessoas para uma caminhada mais profunda com Deus. Ao longo da minha jornada ministerial, tenho compreendido que Deus não chama pessoas apenas para ocupar lugares, mas para cumprir propósitos. Cada história, cada processo e cada desafio fazem parte da preparação que o Senhor utiliza para formar homens e mulheres segundo o seu coração. Através da palavra de Deus, tenho buscado ensinar que existe um tempo para todas as coisas. Assim como aconteceu com Davi, muitas vezes Deus trabalha primeiro no secreto, antes de revelar aquilo que ele preparou no público. Creio em uma igreja fundamentada na palavra, guiada pelo Espírito Santo e comprometida em transformar vidas através do Evangelho de Jesus Cristo. Estou crendo que uma grande unção neste lugar, que o Senhor fale aos nossos corações e que esta palavra produza crescimento, maturidade e uma nova compreensão sobre o propósito de Deus para nossas vidas. O tema desta pregação é os 3 níveis da unção. O texto base, 1 Samuel 16, 13. Então Samuel tomou o vaso de azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. 1 Samuel 16, 13. Amados irmãos, a palavra de Deus nos revela uma grande verdade. Deus não trabalha apenas com destinos, Ele trabalha com processos. Muitas vezes queremos chegar ao lugar da promessa, mas esquecemos que existe um caminho de preparação entre o chamado e o cumprimento. A história de Davi é uma das maiores demonstrações bíblicas de que Deus pode escolher alguém em um lugar escondido, preparar essa pessoa no secreto e depois colocá-la em uma posição de influência. Davi era apenas um pastor de ovelhas quando recebeu a primeira unção. Ele não estava em um palácio, não estava em uma posição de destaque, não tinha um exército ao seu comando e não possuía uma coroa sobre sua cabeça, mas havia algo que ninguém via. Deus já tinha visto o coração de Davi. A Bíblia declara: porque o Senhor não vê como vê o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. 1 Samuel 16, 7. O homem olha para a aparência, posição, recursos e reconhecimento, mas Deus olha para o interior, para a fidelidade e para a disposição de servir. Davi nos ensina que antes de Deus entregar uma posição pública, Ele primeiro trabalha a vida no secreto. 1. A primeira unção, o chamado de Deus primeiro. Samuel 16, 1 a 13. Quando Deus rejeita Saul como rei de Israel, ele envia Samuel até a casa de Jessé para ungir um novo escolhido. Samuel olha para os filhos de Jessé e pensa que o escolhido poderia estar entre aqueles que tinham aparência de liderança. Mas Deus mostra que a escolha divina não segue os padrões humanos. Davi estava no campo cuidando das ovelhas. Ele não estava procurando uma posição. Ele não estava tentando impressionar ninguém. Ele estava simplesmente sendo fiel ao que Deus havia colocado em suas mãos. E essa é uma grande lição espiritual. Quem é fiel no pouco está sendo preparado para algo maior. Davi recebeu a unção antes de receber o trono. Ele recebeu a promessa antes de receber a posição. Muitas pessoas querem o resultado, mas não querem o processo. Querem a coroa, mas não querem o campo. Querem a autoridade, mas não querem aprender a servir. Mas Deus primeiro forma o caráter antes de entregar uma responsabilidade. A primeira unção representa o chamado, a escolha divina.
a identidade espiritual, o propósito que Deus colocou sobre uma vida. Deus estava dizendo: Davi, você ainda não chegou ao palácio, mas já existe um propósito sobre você. 2. A segunda unção, o processo de confirmação, segundo Samuel 2:4. Então vieram os homens de Judá e ali ungiram Davi rei sobre a casa de Judá. Entre a primeira e a segunda unção existiu um período de preparação. Davi foi ungido, mas precisou esperar. E durante essa espera, ele enfrentou momentos difíceis. Foi perseguido por Saul, precisou fugir, viveu momentos de rejeição, passou por testes de caráter. Aqui aprendemos uma grande verdade. A promessa de Deus não elimina o processo de Deus. Muitas vezes pensamos que porque Deus prometeu algo, tudo acontecerá rapidamente. Mas Deus usa o tempo para preparar aquilo que Ele mesmo prometeu. Davi teve oportunidades de eliminar Saul e assumir o trono pela força, mas escolheu esperar o tempo de Deus. Ele declarou: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor. 1 Samuel 24:6. Davi entendeu que não precisava manipular circunstâncias para conquistar aquilo que Deus já havia determinado. A segunda unção representa maturidade. Deus estava trabalhando mais do que o futuro rei de Israel. Deus estava formando um homem segundo o seu coração. Atos 13:22. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Antes de Deus colocar uma coroa na cabeça de Davi, ele colocou o caráter dentro do coração dele. 3. A terceira unção, a expansão do propósito segundo Samuel 5:3. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel. Agora Davi chega ao momento que Deus havia determinado. A primeira unção aconteceu diante da família, a segunda aconteceu diante da tribo de Judá, a terceira aconteceu diante de toda a nação. O que Deus começou no secreto agora se tornou público. Essa é uma característica do agir de Deus. O processo acontece escondido, mas o propósito se manifesta no tempo certo. Depois dessa unção, Davi conquista Jerusalém e estabelece um novo tempo para Israel. Segundo Samuel 5:7. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. A terceira unção representa influência, liderança, expansão, impacto sobre outras pessoas. Deus não aumenta a nossa responsabilidade apenas para benefício próprio. Ele amplia para que possamos servir e abençoar outras pessoas. A unção não significa ausência de lutas. Existe um pensamento errado de que uma pessoa ungida nunca enfrentará dificuldades. Mas a vida de Davi prova o contrário. Mesmo ungido, ele enfrentou Golias, perseguição, guerras, traições, desafios familiares. A unção não impediu as batalhas, mas deu capacidade para vencê-las. A Bíblia declara, Isaías 10:27, e o jugo será quebrado por causa da unção. A unção não é uma promessa de vida sem problemas. A unção é a capacitação de Deus para permanecer de pé durante os problemas. A unção exige processo. O azeite não era produzido de forma simples. Ele vinha da oliveira e para extrair o azeite era necessário passar por pressão. Da mesma forma, Deus permite processos porque eles produzem maturidade. Romanos 5:3-4. A tribulação produz a perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Existem coisas que Deus só consegue desenvolver em nós através do processo. Paciência, humildade, dependência, sabedoria, resistência espiritual. O processo não vem para destruir uma pessoa, mas para prepará-la.
A unção que recebemos precisa alcançar outros salmos, 133, 1 a 2. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão e que desce a orla das suas vestes. O óleo não ficava apenas na cabeça, ele descia. Isso representa que aquilo que Deus coloca sobre uma vida deve alcançar outras pessoas. A verdadeira unção gera frutos na família, na igreja, no ministério, na sociedade. Deus não unge pessoas para serem admiradas, mas para serem instrumentos. A vida de Davi nos ensina que existem momentos diferentes na caminhada com Deus. Primeira unção, Deus revela o chamado. 1 Samuel 16, 13. Segunda unção, Deus confirma através do processo. 2 Samuel 2, 4. Terceira unção, Deus amplia a influência e o propósito. 2 Samuel 5, 3. A grande mensagem é: antes do trono existe o campo. Antes da liderança existe o serviço. Antes da conquista existe o processo. Deus não unge pessoas apenas para receberem posições, mas para cumprirem propósitos. O azeite vem antes da coroa. A preparação vem antes da responsabilidade, e aqueles que permanecem fiéis no processo estarão preparados para viver aquilo que Deus determinou. Porque Deus não procura apenas pessoas talentosas. Deus procura corações disponíveis. Que Deus abençoe a sua palavra. Fecha os seus olhos e oramos o Senhor, Pai amado, Senhor nosso Deus e nosso Criador. Neste momento nos colocamos diante da tua presença com o coração aberto para receber aquilo que o teu Espírito deseja ministrar em nossas vidas. Nós te agradecemos pela tua palavra, porque através dela aprendemos que o Senhor não trabalha apenas com destinos, mas também com processos. Assim como fizeste com Davi, sabemos que antes de entregar uma grande responsabilidade, o Senhor prepara o coração, fortalece a fé e molda o caráter. Senhor, ensina-nos a compreender os tempos da nossa caminhada. Muitas vezes queremos chegar ao palácio, mas ainda estamos no campo sendo preparados. Muitas vezes desejamos a promessa, mas não entendemos o processo. Hoje pedimos: dá-nos um coração semelhante ao de Davi, um coração disposto a servir, obedecer e permanecer fiel, mesmo quando ninguém está olhando. Pai, que a nossa maior preocupação não seja apenas receber uma posição, mas estar preparados para cumprir o propósito que o Senhor estabeleceu para nós. Assim como Davi foi escolhido quando cuidava das ovelhas, lembra-nos que o Senhor vê aquilo que ninguém vê. Quando os homens não reconhecem, o Senhor conhece. Quando as pessoas não valorizam, o Senhor prepara. Quando parece que estamos esquecidos, o Senhor continua trabalhando. Senhor, derrama sobre nós a unção do chamado. Revela aquilo que colocaste dentro de cada coração. Desperta dons, talentos e capacidades que foram entregues por ti. Que possamos entender que fomos criados com propósito e que a nossa vida pertence ao teu plano. Pai, também pedimos força para enfrentar os processos. Quando vierem as dificuldades, as perseguições, as críticas e os momentos de espera, não permita que abandonemos aquilo que o Senhor iniciou em nós. Ensina-nos a esperar o teu tempo, assim como Davi esperou. Livra-nos da ansiedade, da precipitação e da vontade de conquistar pela nossa própria força aquilo que o Senhor já determinou entregar pela tua graça. Senhor, trabalha o nosso caráter antes de ampliar a nossa influência, que nunca recebamos uma posição maior do que a maturidade que possuímos. Prepara-nos para carregar aquilo que o Senhor deseja colocar sobre nossos ombros. Pai, quebra todo orgulho, toda vaidade e todo desejo de reconhecimento humano. Que a nossa motivação seja glorificar o teu nome e servir pessoas. Que a unção que recebemos não fique apenas sobre nós,
mas alcance nossas famílias, nossos ministérios, nossas comunidades e todos aqueles que colocares no nosso caminho. Senhor, assim como o azeite descia sobre Arão, que a tua presença flua através das nossas vidas, que sejamos instrumentos de cura, esperança, transformação e manifestação do teu amor. Dá-nos perseverança para permanecer no processo, sabedoria para tomar decisões e fé para continuar caminhando, mesmo quando ainda não enxergamos a promessa cumprida. Declaramos que o nosso tempo está nas tuas mãos. O Senhor é aquele que chama, prepara, capacita e conduz. Que antes da coroa venha o caráter, que antes da liderança venha o serviço, que antes da conquista venha a preparação. Forma em nós homens e mulheres segundo o teu coração. Nós entregamos a nossa vida, os nossos sonhos, os nossos projetos e o nosso futuro diante de ti. Em nome de Jesus Cristo. Amém.